Graça e paz, igreja abençoada, amém? Quem pôde sentir a presença do Senhor palpável nessa noite, amém? Quem pôde, dê um glória a Deus ao Senhor. Quem foi tocado com os louvores, quem foi ministrado nessa noite. Deixe o Senhor continuar falando com você nessa noite. Não limite aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Não limite aquilo que o Senhor tem para você nesses dias. Amém? Glória a Deus. Uma noite ao qual o Senhor preparou para que nós viéssemos sermos ministrados. Que nós pudéssemos ter a oportunidade de entregar um culto de adoração ao Senhor. E o Senhor, nessa noite, Ele ministra no meu coração, para que nós possamos viver uma vida que agrade o Senhor. Para que nós possamos conseguir enxergar aonde o Senhor quer nos levar. O Senhor tem ministrado nesses dias, no meu coração, algo a respeito da igreja do Senhor. Nós temos visto muitas pessoas que têm vivido num nível muito raso com a presença do Senhor. Não tem conseguido enxergar aonde o Senhor quer te levar. O Senhor já te falou, o Senhor te parou, e você não consegue enxergar. Você vive limitado o seu dia a dia. Você não consegue ver uma cura, você não consegue ver uma libertação, você não consegue ver uma prosperidade, você não consegue ver um crescimento na vida espiritual, você não consegue. E o Senhor nos confronta nesses dias a respeito disso. Eu quero te deixar bem claro algo nessa noite. O Senhor não responde murmuração. O Senhor não responde coitadinho, mimimi. Não, o Senhor não responde. Eu vou mostrar para você no texto que o Senhor não responde. É tempo de posicionamento. É tempo de você abrir os seus olhos espirituais e enxergar aonde o Senhor quer te levar. O tempo de você viver primeiro o reino dos céus e as demais coisas o Senhor vai acrescentar na sua vida. É esse tempo que o Senhor quer te levar a viver. É esse tempo. O Senhor nessa noite Ele fala para mim e para você: chega das mesmices. Chega de uma vida cristã superficial. O Senhor precisa, Ele conta com você para levantar, para alcançar pessoas. Chega. A palavra que eu vou estar ministrando hoje está em Juízes capítulo 6. Abra sua Bíblia comigo. Pode ficar sentado, pode ficar sentado. Juízes capítulo 6, versículo 1. Estava preparando algo e de repente o Senhor falou assim: não, fala aqui, ó, é aqui que é para falar. Era sobre Gideão também. Sobre a batalha, o Senhor falou: não, tem algo diferente hoje. Tem algo diferente hoje. Juízes capítulo 6, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Por que muitas vezes não vivemos algo diferente na nossa vida espiritual? Não vivemos nada diferente na nossa vida, no dia a dia, porque estamos fazendo algo que o Senhor reprova. Então o povo de Israel estava fazendo coisa que o Senhor reprova. E durante 7 anos eles os entregou nas mãos dos midianitas. Aí falamos assim: é Satanás. É não sei o quê. Não, é nós mesmos que estamos fazendo coisas que o Senhor está reprovando. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles invadiam.
acampavam na terra e destruíram as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhoto. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu, tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Eu quero te dizer algo para você. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Ele está disposto a atentar os ouvidos à sua oração, ao seu clamor. No versículo 8, ele lhes enviou um profeta, que disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, eu os livrei do poder do Egito, e das mãos de todos os opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles, e também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Tem pessoas passando por situações porque não está dando ouvido àquilo que o Senhor está falando. Atenta os seus ouvidos àquilo que o Senhor tem dito para você. Talvez você não está conseguindo enxergar aonde o Senhor quer te colocar, aonde o Senhor quer te levar, na sua vida espiritual, na sua empresa, no seu trabalho, você não consegue enxergar, você está dando de roda, porque você não está dando ouvidos àquilo que o Senhor está te dizendo. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiezerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Como que o Senhor te vê? Como que o Senhor tem visto você nesses dias? Como um poderoso guerreiro? Como uma pessoa que Ele liberou dons e talentos? Como que o Senhor tem te visto? Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam? Quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Quando eu digo para você que o Senhor não responde murmuradores, aqui na Bíblia eu te provo. Gideão começou a murmurar, certo? Olha o que o Senhor fez. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando. O Senhor foi falar para ele o porquê que não estava fazendo? O Senhor nem respondeu. O Senhor não responde murmuradores. O Senhor não responde quem fica com mimimi. O Senhor é direto. O Senhor te levantou para fazer o quê? O Senhor é direto. Ele não vai falar assim, a hora que você chegar adiante, Senhor, eu não fiz isso, por aquilo. Não, ele não vai, ele sabe. Ele fala assim, eu te levantei para fazer isso. E por que você não fez? Ele não vai ficar dando ouvidos aos murmurinhos, aos chorinhos. Não, ele não vai. Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menor, o menos importante de Manassés. E eu sou o menor da minha família. Ele não foi explicar para Gideão por que era pequeno, como que ele ia fazer, não. Ele já disse, eu estarei com você, respondeu o Senhor. E você derrotará todos os midianitas, como se fosse um só homem. Direto. O Senhor tem sido direto com você nesses dias. Levanta a sua cabeça, para de ficar murmurando. Para de ficar com mimimi. Pare. Viva o seu chamado. Desenterre os seus talentos.
O Senhor manda dizer nessa noite. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. E você derrotará todos os medianitas, como se fosse um só homem. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dar-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vás embora, até que eu volte e traga minha oferta, e coloque diante de ti. O Senhor ali, o anjo ali, não o enviado do Senhor, o anjo enviado do Senhor ali, não ficou com mimimi não. Gideão falou assim: não, espera aí que eu vou lá buscar uma oferta. Isso é do Senhor mesmo. Ele teve que se posicionar. Ele que teve que fazer algo diferente. Não foi o anjo que teve que provar nada não. Vai lá, você quer mesmo? Então vai lá e faz. Vai lá buscar, vai lá, cumpra o seu chamado. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a eles sobre uma grande árvore. Amém? Até aqui. Senhor, feche seus olhos, vamos estar orando ao Senhor. Pai, eu clamo nessa noite, Deus. Usa-me como um canal de bênção, Senhor. Eu entendo, Deus, que o Senhor não tem me levantado aqui, Senhor, nesses dias, para ficar com mimimi, para ficar me explicando, Senhor. Mas sim, Pai, para fazer aquilo que o Senhor me colocou para fazer. Como cada um que está aqui, Senhor, o Senhor tem levantado para fazer algo. E eu clamo nessa noite que o Espírito Santo do Senhor venha, Senhor, ao encontro de cada vida aqui, Senhor. E a quebranta, Pai, o coração. Porque o Senhor me mostra que tem pessoas aqui, ó Pai, com o coração endurecido. Não tem mais ouvido aquilo que o Senhor tem dito a elas. Começa a mudar histórias, ó Pai. Começa a levantar, ó Pai, pessoas aqui que a cabeça dela, que os olhos delas começam a ver ao Senhor, começam a tentar e consigam enxergar aquilo que o Senhor está fazendo. E elas comecem a discernir, Senhor, o que o Senhor tem para a vida delas. Abra, Senhor, o entendimento, abra os olhos espirituais. Manifesta a sua glória. Manifesta as suas maravilhas neste lugar, nessa noite, Senhor. Traga cura. Traga restauração, traga um aquebrantamento dos céus, ó Pai, sobre cada vida aqui, Deus. Manifesta a sua glória. Nós não queremos, ó Pai, sair daqui nessa noite da mesma forma que nós chegamos, mas sim, ó Pai, cheios do poder do Espírito Santo, ó Pai. Pai, eu clamo também ao Senhor, ó Pai, que envie anjos, querubins, serafins, ó Pai, neste lugar. Acampe, Senhor, que todo espírito maligno, roubador da sua palavra, é repreendido agora, e não tem espaço neste lugar, Senhor. O único espírito que tem espaço neste lugar, é o Espírito Santo de Deus, aquele que convence o homem do pecado, aquele que muda a vida, aquele que restaura. Opera, Senhor, no nosso meio, em nome de Jesus, amém. Dê um glória a Deus bem alto ao Senhor. Aleluias, aleluias. Quantas vezes estamos fazendo algo que desagrada ao Senhor? Quantas vezes? Não foi assim que o anjo chegou a Gideão? Porque eles estavam vivendo uma vida que desagradava ao Senhor? Quantas vezes vivemos dessa forma? Quantas vezes vivemos algo que simplesmente nos agrada a nossa carne, mas tem nos afastado dos princípios, dos propósitos, daquilo que o Senhor nos chamou para viver? Quantas vezes? Quantas vezes estamos fazendo aquilo que desagrada a Deus? Eu tenho me colocado a meditar todos os dias. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me cura, me sara, Senhor. Muda, Senhor, a minha vida todos os dias.
Eu reconheço, Senhor, da onde o Senhor me tirou. Eu reconheço o que o Senhor já fez. Mas continua fazendo, Senhor. Continua me capacitando. E essa noite eu falo para você. O que você tem feito que tem desagradado o Senhor? Eu não estou falando que eu não estou te apontando o dedo, não. Eu estou pedindo para que você olhe para você. E quando nós muitas vezes vivemos algo de forma que desagrada o Senhor, temos vivido como escravos. Como escravos. Não foi isso que o povo de Israel estava vivendo? Perdeu tudo, vivendo amoitados, escondidos. Não tinham direito a mais nada. Então muitas vezes a escravidão que nós estamos vivendo do pecado, na nossa vida espiritual, muitas vezes longe dos caminhos do Senhor, é por escolha nossas, porque nós estamos fazendo coisas que estão desagradando o Senhor. Quando nós vivemos como escravos, vivemos escondidos. Mas como assim, pastor? Todo mundo está me vendo. Eu vou trabalhar, eu não sei o que, não sei o que. Mas tem algo dentro de você que você esconde de todo mundo. Como escravo. Se você é livre, você não precisa esconder nada. Não viva mais como escravo. Você não precisa viver escondido. O Senhor tem te levantado nesses dias para fazer a diferença. Tem te levantado por cabeça, não por cauda. O Senhor te chama nesses dias para você fazer a diferença. Entenda o seu chamado. Entenda aquele talento que o Senhor entregou nas suas mãos. Para nós entrarmos na palavra, é o primeiro ponto. Quero te dizer nessa noite. Clame ao Senhor. Que o Senhor envia pessoas para te direcionar. Muitas vezes pessoas têm nos direcionado, pessoas têm estado ao nosso lado, nós não conseguimos ver, nós não conseguimos entender o que está acontecendo. Mas porque, como eu disse no início, porque estamos com o nosso coração endurecido. E o Senhor nessa noite, Ele fala para você, clame a mim. Clame a mim, que eu quero mudar o seu coração. Eu quero te dar um coração de carne, não um coração de pedra. Enquanto o louvor ministrava aqui, eu vi as crianças aqui. Eu me alegro. Sabe por quê? Porque o Senhor diz, deixa vir a mim as crianças. E as crianças chegam diante do Senhor como crianças. Como crianças. Ela não chega batendo continência, ela não chega com a postura, com um terno. Ela não chega fazendo de conta, ela chega como ela é. E nessa noite o Senhor quer que você chegue diante dele como uma criança. Faz quanto tempo que você não tem tido experiências com o Senhor? Quanto tempo? Eu quero te dizer algo nessa noite. Não importa como estão as coisas hoje. Não importa como você adentrou aquela porta. Não importa. O Senhor quer mudar essa história hoje. No versículo 6 ele diz assim: por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Não importa como estão as coisas hoje, clame ao Senhor por socorro. Clame ao Senhor, fala com Ele. Mas não é aquela oração de chamar gato, não, assim, ó. Não. Rasga o seu coração. Rasga o seu coração. Fale algo para o Senhor. Gente, como nós temos visto hoje pessoas, igrejas, que não têm tido experiências com o Senhor. Sabe o que nós temos visto muito? Pessoas profetizando casas, carros, longe do Senhor. Que jeito? Que jeito? Que jeito?
pessoas longes, pessoas que não têm tido experiências, não consegue 15 minutos de oração. Como? O Senhor nessa noite, Ele fala assim: eu não quero saber como está a sua luta, eu quero que você clame a mim, que você venha até mim. Clame ao Senhor nessa noite, independente como estejam as coisas, independente como você adentrou aquela porta, clame ao Senhor, de uma forma qual você nunca foi, você nunca viveu. Muda o nível espiritual. Eu citei aqui, não sei se foi domingo ou quarta-feira, que nesses dias o Senhor tem ministrado muito na minha vida, que há 3 tipos de pessoas. Há um tipo de pessoas que todo mundo acredita no potencial que ela tem, mas ela mesma não acredita. Tem alguém aqui que todo mundo fala assim: cara, você olha, você prega muito, cara, você ora, cara, mas você não faz nada. Cara, você tem um potencial enorme de abrir uma empresa. Cara, você tem um potencial enorme de ser um gerente. Todo mundo está vendo, só você que não acredita naquilo que Deus colocou na sua vida. E há aquelas pessoas que, quando a pessoa fala para ela, fala assim: não, eu sei. Ela saiu um pouquinho daquele nível raso. Fala assim: não, eu sei. Verdade mesmo. Eu vou chegar lá mesmo. Mas como? Ela não consegue ver o amanhã. E há um nível de pessoas, que é aquela que o Senhor está buscando para esses dias, que fala assim: eu sei aonde o Senhor vai me levar. Eu sei o que o Senhor está fazendo. Eu sei o que Ele tem para mim. E o Senhor quer essas pessoas nesses dias, que a hora que você falar para o seu amigo, você falar assim: ó, o Senhor vai fazer coisas nesse lugar, o Senhor vai fazer coisas na minha vida, as pessoas vão olhar para você e falar: você é louco. É essas pessoas que o Senhor está contando nesses dias. É isso que o Senhor quer fazer na sua vida, que você viva um nível espiritual totalmente diferente. E eu não estou falando algo para vocês assim, que eu não tenho tido experiências, que eu não tenho vivido, não. Eu tenho vivido isso. Eu sei o que é viver, de pessoas falarem assim: ó, cuidado, hein, seus anjos da guarda já estão cansados, hein. É o nível espiritual que você quer viver. Você está vivendo na dependência de quem? Da força do seu braço? Dos seus contatos? Dos seus socorros humanos? Ou na dependência do Senhor? Eu não sei como que vai ser esse dia, mas eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Como você tem vivido? Porque esse Senhor, que Ele quer mudar as coisas, da forma que você entrou ali, Ele quer enviar socorro a seu favor, mas Ele quer que você clame a Ele. No versículo 8, e Ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. O Senhor, Ele quer enviar seu socorro nessa noite. Você está disposto a ouvir? Você está disposto a mudar a sua rota? Realinhar o seu caminho? Como que está? Eu não falo só de você, não. Gideão ali, ele estava sendo levantado para um povo, para marcar a história, para marcar o seu tempo. Eu não falo só de você, não. Eu falo de uma história de um povo. O Senhor quer te entregar a autoridade. Faz quanto tempo? Faz quanto tempo que pessoas olham para você e falam assim: coitado, tadinho. Quanto tempo? Como o filho pródigo, eu ministrei esses dias. Vontade de comer a comida dos porcos. Será que tem alguém nesses dias que se encontra desse jeito? Eu quero te dizer para você que o Senhor quer entregar um anel de autoridade para você nessa noite, para que você possa viver algo diferente. Como no filho pródigo, qual foi os presentes? Um anel, uma túnica, sandálias.
E depois, no final, sabe o que? Um banquete. O Senhor quer que você sente à mesa com Ele. Então viva essa autoridade, o Senhor quer entregar para você. Mude essa história. Mas para isso você precisa clamar ao Senhor. Mudar, quebrar, rasgar as suas vestes. Aquebrantar o seu coração. Ter tempo de experiência com o Senhor. É isso que o Senhor chama você. É isso que o Senhor te chama. Projeta para mim, quem está lá em cima agora? Atos, capítulo 9, versículo, nós vamos ler do 9, no capítulo 9, do versículo 9 ao 11. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama à direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E não importa como era o seu passado. Não importa como estava lá atrás, não importa. O Senhor está preparando alguém, o Senhor enviou alguém para mudar a sua história, para te dar um direcionamento. Quem era Saulo? Quem era? E o Senhor falou assim: vai ao encontro. Nessa noite o Senhor libera anjos ao seu encontro. Ao seu encontro. Para mudar a história, que lá atrás era um perseguidor, era manchada, eram problemas. O Senhor envia anjos nessa noite para mudar a sua história. Então o primeiro ponto, mas ele queria, Ananias encontrou Paulo orando. O Senhor estava vendo a oração de Paulo. Então não é de qualquer jeito. É noite de posicionamento, é noite de você clamar ao Senhor. É noite de você viver mudanças verdadeiras. Clame ao Senhor. Então o primeiro ponto nós falamos que você tem que clamar, você tem que se posicionar, não se vitimizar diante do Senhor. Senhor, eu reconheço. Senhor, eu sei quem que eu era. Obrigado por me resgatar. Obrigado por ser esse Deus restaurador. E me restaurou e mudou a minha história. Então, primeiro ponto, clame ao Senhor. Segundo ponto, quando você clama, você também tem que ter um tempo em ouvir ao Senhor. Segundo ponto, ouça o Senhor, obedeça a sua palavra. Não adianta nada se aconselhar, Deus falar, Deus te mostrar, e você não quiser viver. Então eu te falo para você nessa noite, nesse segundo ponto, ouça o Senhor, obedeça a sua palavra. Não importa por onde você passou, o Senhor envia anjos para te direcionar. Não importa, ouça o Senhor. Começa a ouvir, começa a obedecer, começa a fazer daquilo que o Senhor tem te falado. A sua vida, da sua vida, do seu dia a dia, um posicionamento de vida. Comece a ouvir ao Senhor e obedeça a sua palavra. Ponto. Começa a sair do superficial. Começa a mergulhar em águas mais profundas. Talvez você fale assim: pastor, mas que jeito? Pegue uma frase, pegue um versículo e mergulhe nela. Pega aquilo que o Senhor te entregou nessa noite. Fala: não, eu não gravei nada, pastor, mas algo o Senhor está te marcando nessa noite.
Eu me converti em 2002. Eu passei um tempo bem difícil na minha conversão. Foi 8 anos dentro da minha conversão. 8 anos numa luta muito grande comigo mesmo. Mas quando foi em 2010, eu ouvi uma frase. Aquilo mudou a minha história, aquilo mudou a minha vida. Algo que o Senhor me entregou, que eu tenho certeza que Ele está entregando para várias pessoas aqui nessa noite. O Senhor disse assim: se entregue sem reserva. E eu comecei a viver aquilo. Eu comecei a me posicionar de forma diferente na minha vida. Sabe por quê? No meu caso, tinha muitas áreas da minha vida que eu não queria deixar Deus mudar. Tinha muitas áreas da minha vida que eu queria viver do meu jeito. Será que era só eu? Será que é só eu que vivia dessa forma? E tem pessoas aqui que falam: não, isso aqui, Senhor, não precisa pôr a mão não. Isso aqui pode deixar que eu cuido. Isso daqui eu quero do meu jeito. Isso daqui não é do jeito do Senhor não, isso aqui é do meu jeito. Te digo algo nessa noite: não vai rolar. Não vai haver mudança. Quando você tiver algo ainda que você não quer entregar para que o Senhor mude. Porque você não quer obedecer. Eu tenho dito muito sobre Eliseu. A hora que Elias chegou e falou assim: ó, bora. Sabe o que ele fez, irmão? Ele matou os bois, queimou os arados. Para quê? Para não ter para onde voltar. O que você precisa largar nessa noite? O que você precisa queimar nessa noite? O que você precisa matar nessa noite? Eu vou falar assim: eu não tenho para onde voltar. Eu só tenho os braços do meu Deus. Como naquele dia, se entrega sem reserva. Fala: Senhor, cuida tu, limpa. Muda essa história. Eu não quero mais deixar pontos para mim cuidar. Estava com uma situação, nesses dias, não é pecado não, irmão, era uma situação que eu não me sentia confortável. Eu cheguei no meu pastor e falei assim: pastor, ora para a minha vida, isso não está me dando paz. E ele tem orado e Deus mudou a história. Deus mudou aquele posicionamento. Então tem coisas, irmãos, que nós precisamos entregar para o Senhor, nós precisamos ouvir o Senhor. Deus falou comigo, falou: converse com o seu pastor, vai lá falar com ele. E eu fui. Eu sou uma pessoa muito difícil, hein? Eu acho que de quando eu caminho com o pastor Márcio, eu acho que foi a única vez que eu cheguei. Porque eu sou bem fechado. Mas eu resolvi obedecer. E quando nós obedecemos, gera cura. Quando nós obedecemos, gera mudança. Então, não importa por onde você passou, o Senhor está enviando pessoas para te direcionar. Pessoas que oram pela sua vida. Pessoas que querem caminhar com você e quer ver o quanto Deus está fazendo algo maravilhoso na sua vida. Se você está aqui nessa noite, o Senhor já te encontrou uma vez. O Senhor já te resgatou. Talvez estava muito longe. Como eu citei aqui, mas quando eu me converti em 2002, a primeira vez que eu tinha ido na igreja, a primeira vez que eu fui numa igreja evangélica, foi em 2000... Foi em 98, 97, 98. Por isso que eu digo nessa noite, o Senhor já te encontrou. O Senhor já te resgatou. Meus pais, falam muito católicos, disseram assim: não, filho meu não vai ser crente não. Aquele tempo era jovem ainda. Eu falei: beleza. Fui umas 4, 5 vezes na igreja. Depois piquei o pé no mundo. E vivi. Tive experiências que
Não precisaria ter tido. Mas eu entendi que o Senhor já tinha me resgatado. Ele já tinha me alcançado uma vez. Projeta para mim aí Mateus 14, do versículo 25. Nós vamos ler até o 31. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo o andar sobre o mar, ficaram apavorados. E disseram: é um fantasma? E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Eu quero te dizer nessa noite que há pessoas que têm saído do barco, têm tido fé, têm tido experiências, mas por muitas vezes, pelo meio do caminho, afundou. E quando afundou, ela olhou para ela mesma e disse assim: eu não sou digno, eu sou um fraco, eu não consigo. Mas há algo nesse texto muito forte. Sabe aquele Deus, aquele Jesus que disse assim: sou eu mesmo. E Pedro fala assim para ele: se é o Senhor, então peça que eu vá até aí. E Pedro tirou, saiu fora do barco e começou a andar. Esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus que autorizou, que deu a ordem, falou: não, venha. Ele também estendeu a mão para Pedro quando ele afundou e trouxe ele de volta à superfície. Então eu quero te dizer algo: não importa o que você passou lá fora, não importa o quanto você tem afundado, o mesmo Cristo que você conhece, que você já teve experiências, que você já teve tantas coisas, tantas mudanças, tantos milagres vistos, Ele estende a mão e te traz à superfície de novo. Ele te traz de novo à superfície. Mas para isso, você tem que estar ouvindo, você tem que estar obedecendo. Pedro não saiu por acaso. Pedro sabia em quem ele estava crendo. Pedro sabia quem estava autorizando ele sair do barco. E o Senhor fala com você nessa noite. Entenda isso. Entenda isso. Você não precisa mais viver nessa situação. Ah, mas pastor, e o que os outros vão? Não importa. Não importa que Cristo te alcançou. Não importa que Cristo pediu para que você saia do barco. E você obedeceu. Ah, afundou? Clame a Ele, Ele vai te estender a mão e vai te colocar à superfície de novo. Afundou de novo? Clame a Ele. Se arrependa. Analise a si mesmo. Não é assim que nós falamos na Santa Ceia? Cada um analise a si mesmo. Nós temos visto tantas pessoas analisando a vida dos outros. E o Senhor fala para você: analise a si mesmo. E mude. Mude o percurso da história. O terceiro ponto: o Senhor te coloca de pé para trabalhar. Não tema, viva o seu chamado. Sabe o que eu tenho visto, gente? Pessoas enterrando talentos, enterrando chamados, com medo do que os outros vão dizer, do que os outros vão falar. E vão falar. Eu estou preocupado com o que Deus está achando de mim. Estou preocupado com o que Deus vai falar de mim. Se Deus chegar e falar assim: afaste de mim, eu não te conheço. Esse é o meu medo. Não o que os outros vão dizer. Quando eu me converti, eu tinha ido embora de uma cidade onde os meus pais moram. E depois
tinha me convertido, eu estava noivo. E nós estávamos fazendo estudo com o pastor, o estudo de casamento. Passava, e aquele tempo a cidade era uma cidadezinha pequena, e no sábado ficava muita gente na praça, na parte da tarde. E eu e a pastora, nós íamos fazer o estudo de casamento. Passávamos no meio da praça, com a Bíblia na mão. Uma pessoa que tinha uma história muito manchada na cidade. Uma pessoa que já tinha dado muito problema na cidade. Uma pessoa que não era exemplo para ninguém. Mas eu estava disposto a mudar. Eu estava disposto a viver algo novo. Se eu tivesse preocupado com o que os outros iam dizer, com o que os outros iam falar, talvez eu não estaria vivendo o meu chamado, talvez eu não estaria vivendo o meu ministério. Então eu digo algo para você: não tema aquilo que os outros estão falando, aquilo que os outros estão apontando o dedo. Viva o seu chamado. Obedeça a palavra. Obedeça ao Senhor. O Senhor está falando com você. Por onde você anda, você é um escolhido. Por onde você anda, você é um escolhido. No versículo 11 e 12, a palavra diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abierzita Joás, Gideão, filho de Joás. Estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Por onde você anda escondido? Por onde você anda fazendo aquilo que não agrada ao Senhor? Por onde você anda escondendo os seus talentos? O Senhor disse nessa noite: você é um escolhido. Você não tem que viver escondido. Se entregue na presença do Senhor. Pare de questionar o Senhor. Você sabe por que está vivendo isso? Talvez você tenha vivido tantas lutas, tantas situações, e começa a questionar ao Senhor. Eu te digo algo: você sabe por que você está passando por isso. Você sabe. Você não precisa continuar vivendo dessa forma. Pare de questionar o Senhor, você sabe. No versículo 13: ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde está todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Eu quero te dizer, como Gideão sabia o que estava acontecendo. Cada um de nós sabemos por que passamos situações. Aí você fala assim: mas por que, Gideão? De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Eu te digo nessa noite, o que nós estamos fazendo? O que nós temos feito? Então não adianta ficar questionando o Senhor, se nós temos feito coisas que não estão agradando ao Senhor. Coisas que estão nos levando longe da presença do Senhor. Não adianta ficar questionando o Senhor. Não adianta. Quando sabemos porque estamos vivendo lutas e questionamos, o Senhor não vai responder as nossas perguntas, como eu citei aqui. No versículo 13, depois você olhar no 14, o Senhor fez só assim, ó. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vai libertar Israel. Ele mudou o assunto. Ele não foi responder os questionamentos de Gideão. Então, quando nós sabemos
porque estamos vivendo a luta, porque estamos vivendo o desespero, porque estamos vivendo. O Senhor não vai nos responder, porque nós sabemos. Porque nós sabemos por onde temos caminhado, o que temos feito. Projeta para mim Atos capítulo 9, versículo 19 ao 21. Atos capítulo 9, versículo 19 ao 21. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. E logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém? O que invocava o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Então eu quero te dizer algo para você. O Senhor te coloca de pé para trabalhar. Aquela luta, aquela batalha, aquela situação ao qual você não via mais fim. O Senhor fala assim, ó, eu vou trazer a sua visão de volta. Eu vou abrir os seus olhos espirituais nessa noite. Mas não é para você ficar vivendo as mesmices. Não, é para você trabalhar. Paulo era um perseguidor. Paulo era um problema para os cristãos. Mas o Senhor restaurou a visão dele, ele aprendeu, depois estava pregando, ensinando nas sinagogas. E é assim, Senhor, se nós um dia fomos problemáticos, se nós um dia demos trabalho, se nós um dia vivíamos conforme não agradava ao Senhor, Ele fala para nós hoje, muda essa história, e começa a viver aquilo que eu estou colocando na sua boca para você. Ensinar, para você apresentar a outras pessoas. O Senhor coloca para você nessa noite. E o quarto ponto para nós encerrarmos. Então o primeiro ponto, clame ao Senhor. Ouça e obedeça ao Senhor. E quando você clama, e quando você ouve e obedece, o Senhor te levanta de pé para trabalhar. Não é simplesmente, ó, agora estou de boa, que a gente já vê muito isso também. Quantas pessoas muda a história, opa, alinhou tudo ali, ó, depois vaza. Não, Ele te colocou de pé para você trabalhar. Não é para ficar no oba-oba. E o quarto ponto, o Senhor confia algo em você, para você fazer a diferença. Para você fazer a diferença. 70% do Novo Testamento é escrito por Paulo. Cerca de 70%. Mas não era um perseguidor? Não um cara que não tinha nada para agregar? Não era um cara problemático? Não era. Olha o legado. Olha a história. Então é para você fazer a diferença. Na sua rua, no seu trabalho, na sua casa, na sua igreja. É para você fazer a diferença. O Senhor confia em você e já te fez mais do que vencedor. Você crê? Ou será que eu acredito mais em você, como eu citei os pontos, do que você mesmo? O Senhor confia em você e já te fez mais do que vencedor. Pare de ficar se vitimizando. Essa ferida fechou nessa noite. Essa ferida fechou nessa noite. Você não precisa ficar mais se vitimizando, não. Você não é mais escravo. Você é filho. Para de ficar se vitimizando. Não é, as coisas não vai ser na força do seu braço, na força do meu braço. É na dependência do Senhor. Versículo 16. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Não é na força do seu braço, não é na força do meu braço, não é na sua personalidade. Não, é a minha personalidade, não é isso não. É no Senhor.
É no Senhor. Seja fiel ao Senhor. No versículo 18: peço-te que não vá embora, até que eu volte e traga minha oferta, e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Irmãos, tem gente aí levando no oba-oba, não tem entendido o que é fidelidade ao Senhor. Não tem entendido o que é ser fiel ao Senhor. Ele falou assim: opa, eu esperarei você voltar. Seja fiel ao Senhor. Em tudo. Em tudo. Mas eu quero te dizer algo. Se é algo que o Senhor te chamou, Ele está aguardando. Ele está aguardando a sua fidelidade. Se você olhar no versículo 21, com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Ele recebeu a oferta. Seja fiel, seja obediente, seja obediente àquilo que o Senhor tem chamado você para fazer. O Senhor só está aguardando aquelas pessoas que é para você ir lá e evangelizar. O Senhor está aguardando o seu posicionamento como cristão lá fora. Se coloque de pé, igreja. Eu não sei como que você está nessa noite, como você adentrou aquela porta. Eu não sei como tem sido o seu tempo de oração, o teu tempo com o Senhor, eu não sei. Mas nessa noite o Senhor fala assim: meu filho, minha filha, clame a mim. Clame a mim. Eu estou atentando os ouvidos. Eu quero ouvir a sua voz. Me ouça. A palavra tem sido pregada. Pessoas têm falado. Ouça a minha palavra. Não, eu ouvi, Senhor. Mas então obedeça. Eu quero te dizer que o Senhor já te colocou de pé. O Senhor já te colocou de pé. Talvez você estava se arrastando. Talvez você não tinha força para sair da sua casa nessa noite. Mas eu quero te dizer que o Senhor te colocou de pé. E Ele renovou as suas forças. E Ele está fazendo algo novo na sua vida. Mas não simplesmente para você, opa, agora estou bem de novo. Não, para você fazer a diferença. O Ministério de Louvor vai estar ministrando como Gideão. O Senhor chegou diante dele e levantou para uma multidão. Teve as suas dúvidas no início, questionou até o Senhor. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu falo para você nessa noite: comece a orar, clame ao Senhor, clame ao Senhor. No versículo 30, diz no versículo 6: por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual o que tem te limitado a ter experiências com o Senhor, mas Ele fala nessa noite para você: clame a mim, clame a mim. Comece a orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu como sacerdote, ó Pai dessa igreja, quando meu eu
e o meu orgulho descer comigo, que tem buscado mudanças, que tem buscado se fortalecer no Senhor, ó Pai. A água do rio, Visita, Senhor. não subirei, Visita, Senhor. como na mão curado. Começa a mudar histórias. Faça, Senhor, de cada um deles, ó Pai, um grande guerreiro, uma grande guerreira, Senhor, como Gideão. Ó meu E depois, ó Pai, que a sua visão abriu, ele entendeu, Senhor, o que tinha que fazer. Abra, Senhor, a visão, ó Pai, de cada um aqui nessa noite. Só pra te Muda a adorar, Senhor. Vamos, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica. Eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Pessoas, ó Deus, Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, meu Senhor, Senhor. que entenderam que não é mais, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica. Eu quero ser eu posso ver pessoas sendo libertas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo restauradas, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica. Eu quero ser clamando ao Senhor limpo, aqui nessa noite. como na mão Coração do aberto, teu disposto a obedecer, poder. disposto a ouvir ao Senhor, Quero ser como criança, entendendo que o Senhor é o mesmo Deus que pediu para que ela saísse do barco e ativasse a sua fé, mas que pelo meio do caminho dar estava a afundando. inocência, Mas o Senhor hoje estende as mãos e traz ela agora de novo, acreditar para viver o seu chamado, para viver o seu ministério, mas para às viver o seu vezes sonho, sou Galeno. na vontade de Eu posso ver, Senhor, o Senhor levantando, ó Pai, pessoas aqui, Senhor, que marcarão essa geração, pessoas aqui, ó Pai, que serão usadas como um canal de bênção na vida de outras pessoas, como Gideão, ó Pai. Ó Pai, ativa, posso viver, restaura sonhos, restaura projetos, restaura ministério. Senhor.